Fala, torcedor do melhor time do Brasil, beleza, rapaziada? Pessoal, bora aqui repercutir mais um vídeo que eu trouxe pra vocês, mais um corte aí do canal ESPN com Vinícius Nicoletti, o monstro, rapaziada, setorista aí do Palmeiras que acompanha o dia a dia do Verdão, trazendo informações ao vivo do Palmeiras. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e bora pro vídeo. Novo Horizonte, o Vlad tá lá já desde os últimos dias, vai acompanhar, claro, a decisão até domingo. Ô Vlad, como é que está a questão dos ingressos? Eu vi que o torcedor do Novo Horizontino até queria mais, porque foram os primeiros ingressos que esgotaram. Exatamente, Bruno. O que a gente conversou com a assessoria de imprensa do Novo Horizontino, exatamente é isso, que todos os ingressos já estão esgotados. A gente pôs uma carga de praticamente 12 mil ingressos, eram 11.800, um pouquinho a mais para a torcida do Palmeiras em relação ao do Novo Horizontino, mas não tem mais ingressos para essa final. A promessa é que o Jorge Ismael de Biasi esteja lotado para o jogo mais importante da história do Novo Horizontino. A gente vê as ruas da cidade de Novo Horizonte pintadas de amarelo e preto. Para essa partida vai ter o camisa 10 Rômulo em campo, a principal novidade do Tigre, já que o jogador não atuou na partida de ida porque ele pertence ao Palmeiras. E para estar em campo, o Novo Horizontino teria que pagar R$1 milhão. Não fez esse pagamento na primeira partida, mas no segundo jogo vai pagar R$1 milhão ao Palmeiras e colocar o jogador que tem 6 gols e 3 assistências na temporada. O pagamento deve ser feito depois do jogo, não precisa fazer nenhum tipo de notificação, é só escalar o Rômulo e depois fazer o Pix. O dinheiro deve vir de patrocinadores do clube. Lembrando que o Novo Horizontino está invicto em casa, venceu todas as partidas no Jorge Ismael de Biasi em 2026, é uma grande aposta da equipe exatamente poder jogar em casa. Outro fator também que anima bastante os torcedores, não tem nenhum jogador suspenso e, por enquanto, também nenhum jogador lesionado. O Novo Horizontino tem mais 2 sessões de treinamento, uma nesta sexta-feira e outra amanhã, antes do jogo. Se nenhum jogador se lesionar, vai com a formação completa, principal, em busca do maior título da história. Volto com você, Bruno. Boa, Vlad, obrigado, viu? Vamos lá pro Palmeiras, porque se tem essa dúvida de escalar ou não o Rômulo, eu não sei, é dúvida escalar ou não Arias de titular, Vinícius? Posso perguntar assim? Acho que não é dúvida não, viu, Bruno? Porque o Arias agora chega a 4 jogos consecutivos na reserva e ele só vai entrar se Alan ou Maurício estiverem no momento de baixa. Então, por enquanto, isso não aconteceu e o Abel Ferreira, pelo menos final de campeonato, aí, véspera de final, não vai mexer exatamente na final. Então a expectativa do Arias, mais uma vez, no banco de reservas. A dúvida é em relação ao Vitor Roque, que também começou na reserva no jogo contra o Novo Horizontino, primeira final, por conta do desgaste físico, dos traumas que ele levou na partida contra o São Paulo na semifinal. Como a gente destacou na primeira entrada, ele não tem lesão muscular, não é uma dor muscular específica, mas o conjunto, o desgaste, é um jogador que precisa do físico para jogar, então por isso ele ficou no banco na partida contra o Novo Horizontino. Se não fosse final, nem no banco ficaria e pelo pouco tempo de recuperação, apenas 2 dias de recuperação em relação à semifinal e o primeiro jogo da final. Agora tem um tempinho a mais. Tem 3 dias de recuperação, ele não treinou na quinta-feira, ontem fez o trabalho regenerativo com toda a equipe, hoje de manhã ele chegou cedo aqui na academia de futebol para continuar esse trabalho regenerativo e a expectativa é que ele participe, pelo menos em algum momento, no treino da tarde, que é o treino mais intenso do Palmeiras, pensando nessa decisão. No sábado é um treinamento mais leve, o Palmeiras vai treinar na parte de manhã e na parte da tarde, no sábado à tarde, de ônibus, vai até Catanduva, que fica ali 40, 50 quilômetros de Novo Horizonte, fica hospedado em Catanduva para a grande final. Então essa é a expectativa, o Vitor Roque participar do treinamento nesta terça-feira e aí fica a dúvida se ele fica no banco de reservas ou inicia jogando. O Palmeiras veio de 4 jogos consecutivos, né? Deu descanso contra o Guarani na fase de classificação do Campeonato Paulista, depois emendou quartas de final, Campeonato Brasileiro e semifinal de Paulistão, decisão. Então o time está desgastado, a preocupação do Abel é exatamente essa, recuperar o time para chegar 100% na decisão. Com essa dúvida, Vitor Roque no banco ou então entra jogando, o Arias vai ter que esperar um pouquinho mais, viu, Bruno? Tá bom, Vinícius. Boa, então tem essa questão ainda do Vitor Roque, mas imaginando o Vitor Roque começando a partida como titular. Mari, a gente já brigou por causa dos goleiros lá, né? Do Everson e do Cássio. E já brigamos por conta do Lianco. Vamos brigar por causa do Arias agora. Tá. Titular ou não? Titular. No lugar de quem? Vitor Roque tendo 100% tem que jogar, e aí eu não faço tanta distinção assim entre Maurício e Alan. Eu acho que
qualquer um dos dois, assim, pro Arias jogar, ele joga dos dois lados. Eu acho que é um jogo importante, pensando nesse bloco de marcação do Novo Horizontino e que o Novo Horizontino vai sair para buscar o resultado. Eu gosto do Arias nesse contexto de partida, gosto dele de qualquer forma, mas nesse contexto de partida eu acho que poderia ser uma mudança bem significativa. E para você, Jailson, mudaria ou não? Não, não deixaria o Arias no banco. Porque acho que a equipe... Mas assim, o Abel Ferreira já está dando sinais de que o Arias pode ganhar a vaga do Alan. Que ele tá querendo, Porque nas últimas 2 partidas o Alan foi substituído e a gente até estava brincando, eu não consegui falar isso ontem, que foi rápido, mas o Arias, pelo lado direito, ele tem um cruzamento que é cretino. Tem. É cretino? É cretino o cruzamento dele, porque ele não dá muito espaço para marcação e ele consegue fazer um cruzamento ali à meia altura entre o goleiro e o zagueiro. Então o cara que está na frente dele não consegue cortar e geralmente vai ali entre os dois e aí o goleiro e o zagueiro podem bater a cabeça e aí sobra para o atacante, sabe? Então assim, eu acredito que ele já comece ali a brigar mais com o Alan do que com o Maurício. Mas eu deixaria o Alan por conta da questão do 1 contra 1, é um jogador de velocidade que pode justamente aproveitar esse espaço que o Novo Horizontino certamente vai deixar, porque vai ter que ir pra frente. Mas o Arias é bom também nisso, né? É sim, só que eu acho que o Alan tem mais o drible do que o Arias ainda, mesmo o Arias sendo um jogador espetacular. E o Maurício, porque pra mim não tem como tirar agora, porque ele tá jogando uma barbaridade. Então assim, eu não tiraria o Maurício pela meritocracia mesmo do cara tá jogando bem. E o Alan, justamente porque no 1 contra 1 ele ainda entrega um pouco mais. E também porque ia ser final de campeonato, como o Nicolete falou. O cara foi basicamente aí titular a competição toda. Aí no segundo jogo da final eu não tiraria para não perder. Aí depois talvez o Arias ganhe essa vaga automaticamente. Ô Mário, uma coisa que a gente discutiu aqui depois do primeiro resultado é se o Palmeiras se tornou mais favorito ou menos favorito depois da vitória por 1-0. Como é que você enxerga? Porque o Donk e o Jailson falaram, claro, ficou mais favorito, porque ele já tem uma vitória e joga por um empate. E eu entendia, na minha opinião, ele se tornou menos favorito do que era, porque eu imaginava que o Palmeiras conseguiria abrir uma vantagem maior na primeira partida. Antes do confronto da ida, eu coloquei o Novo Horizontino como favorito. Ah, é? Sim, pela temporada, pela sequência do Campeonato Paulista. Já tinha goleado o Palmeiras, era um outro Palmeiras, mas passou por todos aqui da capital, inclusive. Vencido em casa, como o Vlad contou, né? Exatamente. Goleou o Palmeiras, venceu o Santos, venceu o Corinthians. Exatamente. Então, assim, duas derrotas, na verdade, né? Durante toda a competição. Mas eu acho que o Palmeiras, ele colocou uma pressão maior dentro do Novo Horizontino, que aí ele vai ser testado dessa maneira, né? Que é você reverter o placar dentro de casa, buscar, mesmo com uma ótima campanha, com um ótimo trabalho. Poderia ter saído com empate, não fosse Carlos Miguel. Então, acho que ainda se mantém ali, quer dizer, agora, para mim, favorito o Palmeiras por isso, porque acho que jogou uma pressão em cima do Novo Horizontino que a gente ainda não viu ser testado dessa forma. E vocês imaginam que o Novo Horizontino mude a maneira de jogar? E vocês imaginam que o Palmeiras entre em campo pensando em empatar o jogo? Não. Nem uma coisa, nem outra, Geilson? Não, até porque o Novo Horizontino é bem agressivo da forma de jogar, principalmente na pressão que faz na saída de bola do adversário. Pressiona lá em cima o Vinícius, que é um cara que incomoda muito pelo lado esquerdo, e aí pode ter a presença do Rômulo, né, do lado do Robson, a questão do 1 milhão, mas a gente acredita que o Rômulo estará em campo. Enfim, a gente já vem falando isso, do aspecto tático desse time do Anderson Moreira é muito positivo. Eu não acredito que vai ficar lá atrás, não. Acredito que vai manter basicamente a mesma forma de jogar. E o Palmeiras não. O Palmeiras vai tentar aproveitar as transições. Que o Novo Horizontino vai sair um passinho para frente e aí certamente vai deixar espaço nas costas, principalmente dos 2 laterais. E o Palmeiras gosta disso. Gosta muito. 3 toques na bola, esquece. Então, olha, depois do jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras vai ter um linha de passe em especial, falando muito da decisão do Paulista, mas também, claro, dos outros estaduais. A gente já vai para o sul do país, a gente já vai para o Recife também, com o Antônio Gabriel, que tô vendo que já tá pronto. Já tá ali, né? Se Já preparando, tá pronto. a gente tá vendo. A gente tá esperando aquela história dele lá que ele falou, né? Eu tô curioso, mano. Pessoal, vocês viram só quem elogiou o Palmeiras, rapaziada? Em meio à guerra ainda, hein? Adivinha só, mano. Donald Trump, rapaziada. O cara meteu logo, abre aspas, melhor time do Brasil, mano. Oh, caralho. Até o Donald Trump reconhecendo o nosso verdão, mano. Você tá maluco, rapaziada? Vamos seguir aqui e vamos ver certamente o que ele disse. Ó, cadê? Vamos abrir aspas, tá? Ó, vamos começar aqui, ó. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez elogios ao Palmeiras durante o evento com o Inter de Miami, né? Campeão da MLS, Liga do Futebol Norte-Americano na Casa Branca. Vamos ver o que ele disse, ó. Abre aspas. Ó. Vocês empataram com o melhor time do Brasil, mano. Uau. Graças a um gol brilhante de um dos melhores atacantes de todos os tempos. Luiz Soares. O cara é monstro, rapaziada. Esse Luiz Soares aqui é embaçado. Aos 65 minutos
Luiz pegou a bola, né, no meio de campo e carregou para uma clássica corrida sozinho, driblando defensor, né, com poucos que já vi. Cortando para a esquerda e fazendo o gol que garantiu o Inter de Miami, né, na próxima fase, mano. Olha só, rapaziada. Cadê? Então é isso aí, né? O Donald Trump reconhecendo o nosso Verdão, melhor time do Brasil. É poucas, rapaziada. O Palmeiras é embaçado. O Palmeiras está sendo reconhecido mundialmente. E isso é muito bom, rapaziada. A gente fica muito grato com isso, né? Você é louco. É isso aí, comenta a respeito. Até o próximo vídeo.